Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Estamos de volta para falar sobre a vida de mais um personagem do nosso movimento espírita, com o desejo de mostrar à juventude que não teve contato com esses companheiros do passado, que foram verdadeiros heróis, declarando-se espíritas, numa época em que havia perseguição política, perseguição religiosa e dificuldades de todas as maneiras. Esses nossos irmãos foram verdadeiros heróis e lutaram para que no dia de hoje pudéssemos nós estar gozando dessa liberdade de frequentar sem nenhuma perseguição a causa espírita. Hoje nós falaremos sobre Manuel Viriato Correia Baima do Lago Filho, ou apenas conhecido como Viriato Correia. Vamos fazer uma breve descrição da sua trajetória de vida, para depois nos fixarmos em algo que achamos mais interessante acerca desse companheiro. Viriato Correia nasceu na cidade de Pirapemas, no Maranhão, em 1884. Era filho de Manuel Viriato Correia Baima e de Raimunda Silva Baima. Ainda pequeno, foi para São Luís, a capital do Maranhão, para ingressar nos ensinos primários no Colégio São Luís. E, posteriormente, cursou o secundário no Liceu Maranhense. Ele começou a ensaiar as primeiras escritas, seus primeiros arranjos literários com 16 anos. Era poeta e também escrevia contos. Ele muda-se para Recife mais tarde para cursar Direito na Faculdade de Direito de Recife. E lá ele ficou por 3 anos. Inicialmente, seus planos eram de se mudar para o Rio de Janeiro para terminar a faculdade. Mas, ao chegar no Rio de Janeiro, era muito comum na época a boemia, principalmente entre os intelectuais, entre aqueles que estavam cursando as universidades, E ele então ingressa na vida boêmia e retarda um pouco mais a conclusão do seu curso de Direito, que ele vai concluir em 1907. Ele trabalhou muito pouco como advogado. Ele se destacou na literatura, no jornalismo e na carreira política, pois ele foi deputado estadual e deputado federal. Por intermédio de Medeiros e Albuquerque, conseguiu um emprego no jornal Gazeta de Notícias. Contribuiu ao longo dos anos com vários jornais, como o Jornal do Brasil, o Correio da Manhã, além de entrevistas como A Noite Ilustrada e uma revista muito conhecida na época, Tico Tico. Foi também fundador de 2 jornais, o Falarzinho e o outro intitulava-se A Rua. A sua atuação política, como falamos, começa em 1911, quando ele é eleito deputado estadual pelo Maranhão, e pelo mesmo estado ele foi deputado federal em 1927 e 1930. Em 1930 ele acabou sendo preso por causa da Revolução Getulista, de 1930, e seguiu para a literatura, abandonou definitivamente a política,
ele ingressa na Academia Brasileira de Letras em 14 de julho de 1938, na sucessão, né, deixada por Ramiz Galvão, sendo recebido por Múcio Leão em 29 de outubro de 1938. O nosso irmão desencarnou no dia 10 de abril de 1967, no Rio de Janeiro, com 83 anos. Então, falamos brevemente sobre esta vida, que certamente teríamos, melhor dizendo, horas e horas, desculpem, para comentar sobre uma vida tão profícua. Mas o que nos deteve, que nos chamou a atenção para Viriato Correia, foi que, ao consultar o Reformador de setembro de 1970, eu sempre gostei muito de pesquisar o Reformador, aquele Reformador de mais antigos, e garimpando, não é, como dizem na gíria, em setembro de 1970, eu encontrei a primeira parte desse artigo, que seguiu-se em outubro de 1970 e novembro de 1970. E eu fiquei tão impactado com essa palestra que ele realizou, porque na realidade é sobre uma palestra que Viriato Correia realizou na FEB, no Rio de Janeiro, lá na Avenida Passos, número 30, uma conferência que ele fez em 8 de janeiro de 1925 e que foi publicada no Reformador de 15 de fevereiro de 1925 e, posteriormente, em 1970. E eu, com muita paciência, não é, fui copiando, e esse trabalho rendeu 20 páginas. É uma palestra, certamente, de mais de 60 minutos. E eu fiquei tão impactado por esta palestra, que ele intitulou Uma Profissão de Fé, que eu resolvi copiar e sempre envio para os amigos que me pedem, né, mais informações sobre ele. E aqueles que desejarem, não é, obter essa palestra na íntegra, poderão acessar o meu e-mail, que é alcideslf@gmail.com, e eu terei enorme prazer em enviar para vocês. Bom, ele inicia essa palestra dizendo o seguinte: não sei se alguém nesta sala, isso ele estava falando para o pessoal que estava assistindo a sua palestra em 1925, no dia 8 de janeiro, no auditório da FEB. O auditório da FEB, como prédio, foi inaugurado em 1911, construído por Pedro Richard, e o auditório, inicialmente, ele cabia aproximadamente 2.000 pessoas. Como o piso é de madeira, recentemente, melhor dizendo, no ano passado, nós estivemos lá, eu e a minha querida companheira, Sandra, e verificamos que, por precaução, um motivo de segurança, esse auditório foi reduzido quase à metade, não é? Porque é um prédio de 1911, com o piso de madeira, realmente é aconselhável, não é, a prudência. Então, ele, se dirigindo para a imensa plateia que o assistia, ele começa dizendo assim: não sei se alguém nesta sala conhece a fábula do coelho, que vivia na toca, lia em pequeno, já não sei onde, há tanto tempo isso foi. Ele começa a palestra com essa fábula do coelho, porque ele confessa que na sua adolescência, na sua mocidade, ele se tornou, sem motivo aparente, ele se tornou um materialista convicto, né? Ele, então, inicia contando a fábula do coelho. Essa fábula do coelho é muito interessante, que diz que numa gruta
havia uma comunidade de coelhos. E esse coelho foi eleito pelos demais como o seu líder, o líder do grupo. E ele era muito bajulado, eles levavam alimentação, eles escovavam o seu pelo, eles cuidavam da sua higiene. Então, ele era um verdadeiro rei naquela gruta. Mas ele nunca mostrou interesse em sair, em se deslocar para fora da gruta, apesar de ser convidado algumas vezes pelos seus vassalos. Mas, certa manhã, tudo tem um certo dia para as mudanças, e certa manhã ele acorda e não encontrou alimento, e não encontrou nenhum coelho que pudesse servi-lo. E, depois de algumas horas, premido pelas necessidades, ele sai, caminha pela toca, não encontra ninguém, e resolve então sair. E quando ele sai, ele teve o maior susto da sua vida. Ele, ao adentrar o lado externo da gruta, ele é surpreendido com uma bela manhã. O sol raiava por trás dos montes. Ele então, a gruta ficava no alto de uma montanha. Ele ficou maravilhado com a natureza, com todas aquelas árvores, os pássaros cantando. Lá embaixo ele observou os rios que serpenteavam pela mata. E um pouco distante a sua visão contempla o oceano. Ele respirou profundamente aquele ar puro e então percebeu quanto tempo ele havia perdido pela sua presunção, pelo seu orgulho, em não querer acreditar no que os outros coelhos falavam a respeito do lado externo da gruta. Então, Viriato Corrêa sentia-se como coelho, Ele tinha prazer de zombar das pessoas que eram religiosas. Ele diz assim: eu sou, meus senhores, como o coelho da toca. Vivi muito tempo, a bem dizer, até ontem, vivi na furna do ateísmo, cevando o meu orgulho e minha maldade, como se cevam num chiqueiro as banhas de um porco. Então, ele zombava das pessoas religiosas que vinham falar para ele de Deus, de Jesus, não é? E, com isso, ele se satisfazia do semblante das pessoas que ficavam tristes, algumas até choravam, porque ele era muito enfático, no seu ateísmo. E ele diz assim: um dia, porém, a gentileza piedosa de um amigo pôs-me na mão um livro de Allan Kardec. Eu li-o de um fôlego, de um trago. Tinha chegado o meu dia, como chegara ao coelho, de pôr a cabeça fora do buraco. E o meu deslumbramento não foi menor que o do animal da fábula. Ao correr os olhos pelo livro espírita, eu tinha a sensação maravilhosa de quem sobe uma montanha desvendando uma paisagem nova, fulgurante e surpreendente. Ao terminar a leitura, sentia-me bem no alto, no píncaro, vendo adiante de mim uma claridade desconhecida, que nunca adivinhei no fundo da furna, vendo adiante de mim um panorama largo, aberto, indefinido, inteiramente estranho para a minha imaginação. Um panorama de beleza tão ofuscadora que fiquei parado, olhos estáticos, o sangue em fogo, a alma em êxtase, apelhada na volúpia da contemplação. Daqui a pouco eu vou contar como ele leu esse livro, porque ele não leu o livro ao recebê-lo de um amigo, que ele conheceu.
E ele diz assim: e o primeiro raio de luz fugiu-me ao espírito para a compreensão de Deus. Quando o orgulho se abate, Deus nos entra imediatamente na consciência. O meu orgulho havia derruído fragorosamente como uma torre velha que tomba pela ruína dos alicerces. Então, a gente percebe aqui o potencial, né, de literato de Viriato Correia, como ele escreve e como ele falava, né, nesse momento. Naquela época, as palestras não eram de improviso, elas eram primeiramente escritas e lidas para o público, não é? Então, ele vai adiante informar como ele chegou ao Espiritismo, como ele chegou a esse momento da palestra da profissão de fé espírita. O primeiro fato que começou a derrubá-lo foi num velório de um roceiro no interior do Maranhão. Ele foi passar férias na sua cidade natal, no Maranhão, e lá chegando, depois de alguns dias, ele foi convidado para acompanhar um velório de um roceiro que morava perto e que ele para lá se dirigiu. Era uma sexta-feira à noite, e ele então, depois de algum tempo, ele sentiu o cansaço e o sono e resolveu voltar e comunicou aos demais roceiros que ali estavam que ia para casa. E ele então diz que a Maria, uma mulata que o conhecera em menino, disse com sua voz arrastada, num tom de pouco caso. Ela olhou para ele e disse assim: está aí uma coisa que eu duvido. Vossa Mercê deixar o defunto estirado no meio da casa e ir embora por esse caminho sozinho, com um luar branco como esse, hoje, sexta-feira, dia em que as almas andam soltas, está aí uma coisa que eu duvido e faço pouco. Vossa Mercê volta. Ela olhou para ele e disse, né, que porque era um costume no Maranhão, naquela época, de que ninguém deveria abandonar o defunto no meio do velório, né, que teria que ficar a madrugada toda até o raiar do dia. E ele diz assim: não sei que impressão foi aquela que se apoderou de mim, esfriando-me os ossos, tolhendo-me os pés. Não dei 200 passos, não dei. Ele se julgava materialista, né? Ele se julgava incrédulo. Então, para o materialista, já que a vida termina no túmulo, não existia vida após a morte e não existia também fantasma, né? Mas ele diz assim: é certo que não pude dar 200 passos. A brancura da lua, a solidão da estrada, os galhos e as folhas das árvores, espalhando o brilho do luar, o pio das aves noturnas, o vento que ciciava, tudo me infiltrou uma tal mudança, um tal temor, um frio, uma compreensão no peito, uma tonteira na cabeça, que voltei. Voltei, senhores, voltei às pessoas para a casa do defunto, onde havia gente, muita gente e gente viva. Fui recebido pelos roceiros com uma gargalhada de troça. A Maria, com o seu cachimbo na boca, deliciou-se com o meu fiasco, soltando uma baforada de fumo. Eu sabia que ele voltava. Essa gente que estuda é toda assim, da boca para fora. Uma valenteria, mas na hora da coragem, cadê? Né?
Então, esse foi o primeiro fato que balançou o Viriato Correia, né? O medo de fantasma. Isso levou a pensar, bom, se eu sou materialista, por que eu senti tanto medo de me defrontar com o fantasma, né? O segundo fato foi muito interessante também. Ele conta que esteve em Maceió para um encontro de deputados, né, federais, e ele retorna para o Rio de Janeiro, só que o navio que era do Lloyd, navio Bahia, do Lloyd brasileiro, eu tive a felicidade de trabalhar durante 14 anos no Lloyd brasileiro, né? Assisti, infelizmente, o declínio dessa companhia que completara 100 anos enquanto eu estive lá, e que, por força da política doentia do nosso país, eles exterminaram com essa empresa que chegou a possuir 100 navios mercantes, mas que foi a pique por determinação dos políticos, porque ela viajava para portos aonde nenhuma outra companhia de navegação viajava. E as companhias americanas, de olho, né, no mercado, fizeram tanto que acabaram destruindo o Lloyd. Mas eu tive o prazer de trabalhar há 14 anos no Lloyd. Então, o navio Bahia encostou aqui em Fortaleza, naquela época, e ele estava na companhia do grande poeta Bastos Tigre, que o convidou para almoçar, né, na residência de parentes. A princípio ele sentiu um medo, um temor para não ir, mas ele não atendeu essa sua intuição, como muitas vezes nós não fazemos, não é? E ele então acompanha o Bastos Tigre, só que quando ele chega, muito bem recebido, né, pelas pessoas, e o almoço demorou. O almoço demorou, como era de praxe naquela época. O almoço começava às vezes 2, 3 horas da tarde e adentrava à tarde e início da noite. E ele, preocupado, o navio zarparia às 18 horas. Quando o relógio marca 5h30, ele já estava quase enlouquecendo, preocupado, ia perder o navio, e o companheiro dele na maior tranquilidade, naquela alegria, até que 17h30 ele consegue convencê-lo a conduzi-lo até o cais. E quando eles chegam, ele pega um bonde, desce no centro de Fortaleza, provavelmente naquela época, o cais era ali, e ele então viu que os últimos escaleres já haviam saído da praia em direção ao navio, e o navio já estava manobrando, porque o navio não ancorava, não havia profundidade para o navio encostar, e ele ficava de largo, e os escaleres vinham pegar as pessoas e levar para o navio. E quando ele chega na praia, já não tinha mais nenhum escaler. Aqueles que haviam recebido as pessoas já estavam a meio caminho, porque o navio era um compromisso do Lloyd brasileiro, a pontualidade. E ele então fica apavorado. Quando ele viu um barqueiro, e ele então, com outras pessoas que também haviam se atrasado, pegam aquele pequeno barco, só que o barco não tinha remos, só tinha uma vela, e por coincidência não havia vento naquela tarde. E ele então fica mais preocupado ainda, porque o navio já estava fazendo as manobras para partir. E do alto do navio, as pessoas gritavam, para que eles pudessem vir, gritavam para ver se no tombadilho o comandante fizesse alguma coisa para esperar. Mas um navio não é um automóvel. Ainda mais aqueles navios do Lloyd, muito grande, aqueles cargueiros, e navios de passageiro. E ele vai se aproximando, mas o navio já está se deslocando lentamente, fazendo as manobras, quando, de repente,
o vento resolve aparecer. E uma enorme lufada de vento encheu a vela, fazendo com que o pequeno barco encostasse no navio e fosse se dirigindo para o final do navio, onde estava aquela grande hélice girando. E ele sentiu que a morte seria inevitável. Se ele chegasse perto daquela hélice gigantesca, o barco seria destruído totalmente, e as vidas também, que ele atrai, não é? Aquela força da hélice, né, girando, ela atua como um imã, atraindo qualquer objeto para lá. E ele viu que eles estavam sendo atraídos, o pessoal lá de cima gritava, pessoas gritavam desesperadas, e o comandante não fazia nada para parar o navio, e eles começou a sentir a água das hélices, né, o movimento das hélices espirrando água, quando nesse momento ele grita, valei-me meu Deus, e desmaia. Quando, tempos depois, né, minutos depois, ele acorda e vê que o navio estava bem distante e que eles foram salvos. Ele não soube como, ele sentiu tanta vergonha de ter pronunciado o nome de Deus. Então foi a segunda fase, né, o segundo fator, não é, que fez com que o nosso amigo baqueasse, né, o segundo baque. O terceiro baque ocorreu em Cambuquira. Cambuquira é uma região serrana do Rio de Janeiro, de um clima maravilhoso, águas minerais fantásticas, não é? Um ambiente paradisíaco, podemos dizer. Hoje não sabemos como está Cambuquira, mas ele sobe a serra porque estava com sérios problemas renais, não é? E ele vai para uma estância para se recuperar, para tentar, por indicação médica, obter a cura dos seus males. E no trem que levava a Cambuquira, ele conheceu um casal. O homem se chamava Antônio Fonseca e era um diretor da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Então, eles ali iniciaram uma grande amizade, porque, além da coincidência de estarem próximos no trem, eles também, no hotel, alugaram quartos bem próximos um do outro. E se encontravam nas refeições, no salão de refeições, e ali estabeleceu-se uma amizade. E o Antônio Fonseca, que estava só de passeio com a esposa, descansando alguns dias de férias, observou no semblante do Viriato Correia que ele não estava bem, estava pálido, estava triste, e ele então vira-se para o Viriato Correia e pergunta se ele não gostaria de receber uns passes. O Viriato Correia, como materialista se considerava, não é? Mas aceitou, porque como cortesia, como gentileza, ele era um homem polido, não é? E ele então, à noite, depois do jantar, o Antônio Fonseca vai até o seu quarto, onde ele estava hospedado, e era vizinho ao quarto do Fonseca, e aplica-lhe um passe. Ele então conta que ele, a princípio, ele ficou em silêncio e observou o Antônio Fonseca de olhos fechados, com as mãos estiradas, e deu uma vontade imensa de rir. Mas, de repente, ele percebeu a sinceridade daquele homem, o carinho daquele homem por ele, e resolveu ficar de olhos fechados. No dia seguinte, eles encontram na mesa do café da manhã, e o Viriato Correia diz para ele que teve a primeira noite de sono e que estava se sentindo bem melhor
e que agora era ele, Viriato Correia, que solicitava que à noite, novamente, ele lhe aplicasse o tupasse. Depois de alguns dias no hotel, o Antônio Fonseca precisou voltar ao Rio de Janeiro. Mas antes de sair, entregou-lhe um exemplar do Livro dos Espíritos, né? E esse exemplar do Livro dos Espíritos é aquele que no início ele disse que leu de um fôlego, mas não foi imediatamente. Ele recebe o livro, volta para o Rio de Janeiro em melhores condições e coloca o livro na estante, né? Ele aceitou pela amizade, pelo carinho, pelas melhoras que ele sentiu, mas não mostrou nenhum interesse em ler o livro naquele momento, naquela ocasião. Pois bem, certo dia ele estava preparando-se para sair para um compromisso e com a toalha de banho, o sabonete à mão, ele passa em direção ao banheiro. Quando ele passa em direção ao banheiro, em cima da mesa da sala, lá estava o Livro dos Espíritos. Ora, ele tinha colocado na estante. Ele não soube como aquele livro foi parar em cima da mesa. Ele morava sozinho nessa época. E ele tinha, desde criança, uma imensa curiosidade por livros. Ele sempre que via um livro, ele sentia a necessidade de abri-lo, de olhar as primeiras páginas, o conteúdo do livro, né? As informações, às vezes o prefácio. E quando ele pegou aquele livro, ele lembrou que aquele presente tinha chegado às suas mãos pelo Antônio Fonseca. E ele pega, olha como a espiritualidade é maravilhosa. Ele pega o livro e abre ao acaso. E cai ao acaso, entre aspas, né? O Luiz Sérgio diz que o acaso é a mão de Deus. Ele pega, abre ao acaso e cai no capítulo em que trata da morte, né? O retorno à pátria espiritual. E era o assunto que mais o preocupava. E ele então começa a ler as perguntas e as respostas e foi ficando sedento de mais conhecimento, de mais vontade de conhecer, quando ele viu que o compromisso era inadiável. E ele, muito chateado, ele vai para o banheiro, toma o banho e só retorna à noite. Aí ele pega o livro e lê de cabo a rabo, num fôlego, como ele disse, não é? Durante uma noite. E esse foi o terceiro baque, não é? Na vida do nosso Viriato Correia. Mas o fato culminante, né? O fato que o levou finalmente a procurar a federação e a estudar outros livros da doutrina, foi que ele conta, que um caso que ele diz assim: passou-se há poucos meses, em setembro último. Então foi em setembro de 1924, deduzindo-se, já que a palestra dele foi em janeiro de 1925, e ele fala em setembro último, então foi em setembro de 1924, deduzimos, não é? E ele conta que ele passou por momentos de muito sofrimento. Ele, desde garoto, quando ele sofreu uma queda, ele teve o deslocamento do ombro, não é? E, vez por outra, ele sentia, ocorria esse deslocamento e era uma dor insuportável. E somente médicos que conheciam como fazê-lo voltar ao lugar que conseguiam trazer a tranquilidade. Mas esse ato do médico fazer o ombro voltar para o local era com muitas dores.
E ele foi passar dias no interior do Maranhão, numa fazenda, e lá durante a madrugada, vejam bem, durante a madrugada, acontece, parece que ele dormiu em cima do ombro, não é? Dormiu de mau jeito, e ele acorda de madrugada em gritos. Todos acordaram na casa, né? Foram até ele, mas até que um médico chegasse no dia seguinte, ele levaria o resto da madrugada sofrendo. Não havia medicamento, principalmente naquele interior, a não ser ervas, né, chás. E um trabalhador da fazenda pegou um cavalo e foi até a cidade para ver se conseguia um médico, que só poderia ser provavelmente no dia seguinte. E ele então, naqueles minutos, né, de sofrimento, ele nos diz o seguinte: não sei quantos minutos estive em concentração, porque ele lembrou de Bezerra de Menezes. Não, mais de 5 subitamente ouvi um som, porque quando ele faz a prece a doutor Bezerra, ele já amolecido, né, pelos baques da vida, por esses acontecimentos que eu narrei, ele já estava maleável. E ele então já ouvira falar de Bezerra de Menezes. E ele se concentra e pede a Bezerra de Menezes. Então ele diz: não sei quantos minutos estive em concentração. Não mais de 5. Subitamente ouvi um som que as rolhas de garrafa de cerveja produzem quando saltam. A cerveja naquela época ainda era em rolha, né? Quando saltam, o som do húmero deslocado que volta ao seu lugar. Levei com rapidez a mão esquerda à região doente. A luxação estava reduzida. Dei um salto da cama. Estatelado, que quem, se não surpreenderia? Uma luxação, escapo humeral, não a reduz quem quer. Somente um médico especializado. E ele viu, ele completa dizendo que tudo isso aconteceu em questão de 5 minutos, sem ele sentir dor. Ele só ouviu o barulho, como fosse o barulho de uma rolha saltando de uma garrafa, não é? E esse foi o fato final para que ele procurasse agora o Espiritismo com outros olhos. Tem assim, são 20 páginas, não é? Não dá para falar sobre tudo isso em poucos minutos, mas aqueles que desejarem, como eu falei, podem me pedir que eu mando por e-mail essa palestra, não é? E no final, para encerrar esse nosso comentário sobre ele, ele diz assim: o que aqui vim fazer, meus senhores, não é mais do que a minha profissão de fé. De qual fé? Fé espírita? E serei um espírita? Não, não sou. Alguém poderá considerar-me espírita? Não, não pode. Faltam-me as qualidades substanciais, as virtudes básicas do qualitativo. Ser espírita não é só dizer que o é preciso sê-lo na essência. Ninguém é espírita pela boca, e sim pela alma. Ser espírita é ter a fé acesa como o sol, é ter a fé maior que o próprio mundo, é ter o apostolado do bem, é ter o sacerdócio da dor. Ser espírita é perdoar, é receber a ofensa com humildade, porque em cada humilhação que se recebe está a graça de Deus para nos exaltar. Ser espírita é ter fraternidade, é ver em cada criatura, em cada homem, um irmão de dor, em cada irmão um companheiro que precisa de apoio e de amparo. É ver-nos humildes nos que nos parecem inferiores à nossa própria inferioridade. Ser espírita é renunciar aos gozos terrenos
em bem da ventura que está lá acima nas esferas iluminadas. É renunciar ao próprio gozo em bem do alívio alheio. É ter a volúpia da dor por saber que em cada sofrimento está o desconto de uma dívida. É ver na própria dor um bem e ver no infortúnio uma graça. É ver na desventura um prêmio. É sorrir quando sofre, porque quem sofre caminha para Deus. É agradecer a amargura como se agradece o mimo de uma flor. É sair para a rua sufocando os gemidos próprios para consolar os gemidos alheios. Ah, são virtudes muito altas, virtudes augustas e quase inatingíveis. Tenho-as, eu próprio reconheço que não. Sou espírita? Não sou. Tudo me falta em essência para sê-lo. Sou apenas uma alma pecadora, deslumbrada pela beleza divina, tonta de luz que vive a bater as asas tontas na imensidade, a pedir, a suplicar, a perdoar, que lhe dê ternura para praticar a fraternidade, que lhe dê coragem, muita coragem, para renunciar, a fim de poder seguir o caminho da luz, o caminho da verdade, o caminho da perfeição, aquele caminho que leva a Deus. Viriato Correia. Meus irmãos, que possamos meditar nessa trajetória desse espírito, que a princípio se julgava tão materialista, mas que com os reveses da vida foi amolecendo o seu coração e no final se torna espírita. Não é? Que a gente possa refletir se estamos realmente nos conduzindo como espírita nesta nossa existência. Que a paz permaneça com todos. Até um novo encontro.